Olá amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então vamos ao estudo das ligações químicas. Toda e qualquer molécula de determinada substância tem os seus elementos químicos, unidos entre si por ligação química. Aí vai depender da natureza da substância, orgânica ou inorgânica, para estabelecer a tal ligação química, tá? Vamos estudar a ligação química iônica. Eu coloquei aqui NaCl. NaCl é o cloreto de sódio, o principal constituinte do tempero, o sal de cozinha. Ele é um cristal formado por sódio e cloreto, através de uma ligação iônica. O cristalzinho de sal, microscopicamente, tem um formato geométrico. Isso é uma característica de compostos formados de ligação iônica. Como se estabelece uma ligação iônica? Ligando-se um cátion com um ânion, que são os íons, por isso que se chama ligação iônica. Cátions, em regra geral, são os metais da tabela periódica. Íon, cátion, íon ânion possui carga elétrica. Os cátions têm carga elétrica positiva. Pode ser monovalente, mais um, que a gente representa só pelo sinal de mais, precisa colocar o número 1. Bivalente, mais 2, e o trivalente, mais 3. Existe cátion tetravalente, mais 4, muito raro. Os ânions, mesma coisa, que são os não metais da tabela periódica. Tem carga negativa, menos 1, menos 2 e menos 3. Existe o menos 4, mas também com muita raridade. Como se forma um cátion? Cátion, o elemento químico que vai dar origem a ele, tem tendência em perder elétrons, enquanto que os ânions, o tal elemento químico, tem tendência em ganhar elétron. Lembra que o número atômico de qualquer elemento químico é o número de prótons e o número de elétrons do átomo. Próton e elétron, números iguais. Por exemplo, o sódio tem número atômico 11, então tem 11 prótons e 11 elétrons. Se esse elemento perde elétron, significa que fica com próton sobrando, portanto fica com carga positiva sobrando. Agora, se ele for um ânion, significa o quê? Que ele tem tendência em ganhar elétron. Se ele ganhar elétron, vai ficar com carga negativa a mais do que em relação aos prótons. Por isso que o ânion tem carga negativa. Tá? Perder elétron para virar um cátion, ganhar elétron para virar um ânion, isso tem a ver na ligação química com a chamada regra do octeto, oct, 8. O que significa? Tanto o cátion como o ânion, o tal elemento químico deles, tem que ficar com 8 elétrons na última camada. Ou seja, ficar estável, ficar em configuração de gás nobre. A regra de octeto é a regra oficial das ligações químicas. Ligação iônica, geralmente são assim os exercícios. Dá-se um par de elementos químicos. Um tem que ser o cátion e outro tem que ser o ânion. Junta os dois elementos. Aí você vai ter uma fórmula química molecular. Por exemplo, para virar o NaCl aqui, o sal de cozinha, cloreto de sódio, eu tenho que descobrir primeiro o que é o cátion e o que é o ânion, para poder juntar os dois. Tá? Então, em regra geral é assim. Você vai ter dois elementos químicos, sempre diferentes, é óbvio. Vai tentar descobrir quem é o cátion e quem é o ânion, e uma vez descoberto, vai juntar os dois para gerar uma fórmula química molecular. Eu coloquei aqui o sódio, que é o Na, número atômico 11. Eu fiz a distribuição eletrônica em camadas direto. 2 na K, 8 na L e 1 na M. Sódio, lá na tabela periódica, é metal. Então tem tendência em perder elétron. Então vai virar carga positiva. Dá uma olhadinha aqui no sódio. Ele termina com elétron. Então ele tem tendência em perder esse um elétron. Se ele perder um elétron, passa a ficar com quanto na última camada?
8 para estabelecer a regra do quinteto. Tá? Então, se ele perde um elétron, ele vai virar a carga mais 1. Se ele perder 2 elétrons, vai ficar com carga mais 2. Se perder 3 elétrons, vai ficar com carga mais 3. E é assim que representa um cátion. Escreve o símbolo do elemento e o valor da carga que foi estabelecido. Como ele perdeu um elétron, a carga é mais 1. Oxigênio, número atômico 8. 2 na K e 6 na L. O oxigênio é não metal. Então tem tendência a virar ânion. Por quê? Porque ele vai ganhar elétron. Como termina com 6, ele ganha 2. O sódio perdeu 1. Por que tem que ganhar 2? 6 mais 2, 8. Regra do quinteto. Então, como é que representa o ânion? Escreve o símbolo, no caso o oxigênio. Como ele ganhou 2 elétrons, menos 2 ou 2 menos. Tá? Então, descobri quem que é o cátion e quem que é o ânion. Agora eu faço a fórmula química desse composto iônico, de ligação iônica. Regra: sempre o cátion do lado esquerdo e o ânion do lado direito. Então, tem o cátion Na+, do lado esquerdo, e o ânion A2- do lado direito. Para estabelecer a fórmula, o valor numérico aqui do ânion, no caso 2, desce e vai dar o quê? O que nós chamamos de índice do sódio na fórmula química. Desce esse 2, fica Na2. Como o cátion do DNA é mais 1, você não vai descer 1. O próprio O já significa uma unidade. Portanto, a fórmula química Na2O. Isso aqui é um mineral chamado óxido de sódio. É uma pedra. Tá? Se você olhar microscopicamente, você vai ver lá cristalzinho do Na2O. Isso é uma ligação iônica. Tá? Vou dar outro exemplo para vocês. Eu vou trocar o sódio pelo magnésio. E tem número atômico 12. A mesma distribuição eletrônica, só que ele vai terminar com 2 na última camada. Como ele é metal, ele vai perder elétron. Como o cátion, o magnésio, termina com 2, ele vai perder 2 elétrons. Portanto, você vai ter o cátion Mg 2+. Tá? E assim por diante. Sempre quando tiver metal, vai perder elétron. O valor de elétron que ele perde vai ser o valor da carga. Tá? Por isso, tabela periódica. Ele vai ligar com o oxigênio também. Tá? Então, no lugar do Na+, você vai ter o Mg2+. Vendo? Desculpa a sujeira, tá, gente? Tá? Saiu o sódio, coloquei o magnésio. Quando você tiver cargas de mesmo valor numérico, mais 2 e menos 2, matematicamente você cancela. Então você vai ter a fórmula química MgO, o óxido de magnésio. Também é um mineral. Também, microscopicamente, você vai achar cristais do MgO, tá? Ou pode ser formado de outra maneira. Se o magnésio pegar fogo, vai reagir com o oxigênio do ar e vai virar isso aqui, tá? Se você hidratar, vira uma base, né? Que é uma função inorgânica, que é uma matéria que nós veremos brevemente, entendeu? E assim sucessivamente, tá, pessoal? E assim sucessivamente, tá? E só para encerrar um exemplo, outro exemplo, eu vou colocar aqui, ao invés do O, eu vou colocar aqui o nitrogênio. Nitrogênio. Não, N, né? Ni é o níquel. N é o níquel. Nitrogênio.
Número atômico 7. 2 na K, 5 na L. Ó, como o nitrogênio é não metal, ele vai ganhar elétron. Se ele terminou com 5, para chegar no 8, ele vai ganhar 3 elétrons. Tá? Então, o magnésio já tem aqui, ó, Mg2+. Né? Eu vou ligar com quem? Com o ânion nitrogênio. Se ele ganha 3 elétrons, menos 3 ou 3 menos. Tá vendo? Agora a gente faz a regra do tombinho, né? O número 2 da carga do magnésio desce aqui para o N. O número 3, valor numérico da carga do nitrogênio, desce aqui para o Mg. Fórmula molecular Mg3, N2. Tá vendo? Isso ocorre com todas as fórmulas iônicas. Nitreto de magnésio. O que é isso, professor? Também é um mineral, tá? Também é um sal. Também é uma substância iônica. Que de contrapartida já digo também que é uma substância inorgânica, tá? Substâncias inorgânicas têm como base, tá? A ligação iônica entre seus elementos. Tudo bem, pessoal? Deu para captar a mensagem? Eu mandei no mural de vocês, lá do portal, uma explicaçãozinha da parte de ligação iônica e alguns exercícios. Dá uma lida. Tem um pequeno erro lá, gente, que eu esqueci de escrever ânion lá numa tabela, tá? Mas não tem problema nenhum, tá certo? Tem uns exemplos e também uns exercícios para vocês tentarem fazer isso aqui. Dá uma lida e tentem fazer, tá bom? Então, uma boa semana de estudo a todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração e cuidem-se bem. Tchau.